As emoções não são apenas simples reações, são disposições que cultivamos, são formas de nos estabelecer em relação com os outros. Por meio das emoções, há um sentimento de pertencimento cultural. As emoções são campos de afetação, são construídas no acontecimento com o outro. A cultura tem grande poder de induzir as emoções, proporcionando transbordamentos. Quantas vezes vimos um filme com um final triste e ficamos tristes também? Quantas vezes vimos um filme de terror e passamos dias com medo de ficarmos sozinhos? O cinema, como elemento cultural, provoca nos telespectadores a criação de diversos afetos, como medo, terror e felicidade. A ida ao cinema é uma experiência catártica, na qual as emoções deixam de ser íntima e é partilhada pelo coletivo. É comum as pessoas irem ao cinema e rirem e se assustarem com cenas que certamente não teriam essa reação se estivessem sozinhos, mas fazem por influência do coletivo. Essa manipulação de afetos pelo cinema também tem um caráter político e ideológico e molda a visão que temos sobre determinados grupos de pessoas, principalmente grupos minoritários. Afinal, dentro do contexto do sistema capitalista, as emoções são reforçadoras ou mitigam relações de poder. Por anos, a indústria cinematográfica continua perpetuando estereótipos associando minorias étnicas a certas emoções, estimulando o sentimento de medo e superioridade sobre esses grupos. Em 2016, apenas 2% das pessoas que receberam a estatueta do Oscar eram negros. Isso mostra uma baixa representação étnica nos filmes. Além da representatividade ser pouca, ela também é negativa. Constantemente, pessoas negras são associadas à raiva. É muito comum nos filmes os personagens negros falarem mais alto do que o comum, provocarem brigas frequentemente e clamarem por ser o centro das atenções. Podemos ressaltar também a representatividade asiática em Hollywood, em que esses são frequentemente associados à falta de empatia nos filmes. Eles são caracterizados como pessoas frias e calculistas, que apenas se importam com seu próprio sucesso. O enredo, geralmente do personagem, se envolve em questões acerca da competição no trabalho ou estudo, e geralmente esse personagem compete com um personagem branco. No caso da representação latina, são apresentadas como pessoas com um grande desejo sexual. Esses são simbolizados como sedutores e muitas vezes como amantes. As mulheres são apresentadas com poucas peças de roupa, muitas vezes inapropriadas para o contexto da cena. Além disso, os latinos são apresentados sempre com as mesmas características físicas, pele bronzeada e cabelo escuro, como se apenas existissem na América Latina pessoas com essas características. Essa hipersexualização também é constante na representação de negras e asiáticas, de forma que constantemente elas ocupam papéis de trabalhadoras sexuais ou de amantes. Também há um estereótipo hollywoodiano que é presente na representação das três minorias citadas, a associação delas à subserviência. Constantemente, há filmes em que o elenco é majoritariamente composto por pessoas brancas. As únicas pessoas não brancas são empregadas domésticas ou motoristas, que apenas aparecem no filme para atender às necessidades dos personagens brancos. No caso das representações das pessoas asiáticas e latinas, muitas vezes o personagem nem ao menos fala a língua americana, impossibilitando que o personagem tenha uma narrativa. Outro grande exemplo de subserviência é o personagem amigo do protagonista, que a única função é aconselhar o protagonista e ajudá-lo, não tendo vontade, desejos, dificuldades ou uma história própria. Esse tipo de personagem também é uma forma de ressaltar a bondade do personagem branco, o tornando a pessoa sem preconceito por ter um amigo não branco.
Todos esses estereótipos contribuem para a opressão desses grupos minoritários. Como dito antes, o cinema mobiliza afetos. Quando apenas uma narrativa é simbolizada, sendo ela de agressividade, violência, frieza ou hipersexualização, é construído no imaginário coletivo que é apenas uma possibilidade de modo de vida para determinado grupo étnico, havendo um apagamento das diferentes personalidades, ideologias, cargos e gostos que uma pessoa negra, latina ou asiática pode ter. Além disso, devido à caracterização dos personagens desses grupos como subservientes, traz a ideia que pessoas racializadas apenas vivem em função de ajudar pessoas brancas, não tendo seus próprios desejos, sonhos e objetivos. Mesmo com todo o racismo na indústria, têm emergido expressões artísticas anti-imperialistas e antirracistas, dentro e fora de Hollywood, que ressaltam as múltiplas trajetórias, personalidades e narrativas que uma pessoa racializada é possível de ter, com filmes e séries como Pose, Pantera Negra, Crazy Rich Asians, Parasita, é concedido algo que por muito tempo foi privado para pessoas não brancas em Hollywood: o lugar de identificação e pertencimento.